Ora, bom dia a todos então, sejam muito bem-vindos à nossa reunião do fecho do mês de julho. Hoje vamos iniciar a reunião de uma forma diferente, com uma aula de História. E aqui a questão da aula de História tem a ver com o desafio, que é perceberem o que é que essa história, porque é que eu trouxe essa história para cá, porque é que estamos a falar de uma aula de História e o que é que nós podemos, depois dessa aula de História, aprender. Porque a história repete-se, acreditem nisto, a história repete-se, e portanto o que é que a gente pode aprender? Quais são os fundamentos que nós temos que ter bem vincados no nosso propósito, na nossa decisão, para termos aquilo que queremos e para alcançarmos os objetivos e aquilo que nós sonhamos. Nós somos uma terra, Portugal, e nós geneticamente somos uma terra de sonhadores, de visionários. Nós às vezes temos a descaradeza de sermos até muito alucinados, isto é, acharmos que é possível fazer coisas que à imagem da maior parte do ser humano é impossível, mas nós às vezes somos descarados e dizemos umas coisas e depois somos vítimas disso e depois as coisas acontecem. E quando as coisas acontecem, a maior parte da malta acha que é natural, aconteceu, pois, mas houve alguém que fez acontecer. E este é o objetivo, ok? Portanto, primeiro desafio. Vamos então mostrar aqui um vídeo sobre uma aula de História. É? Prontos, vamos lá então. Na longa noite que atravessava a história de Portugal, a conspiração para proteger a nação nasce em segredo. A trama tem como objetivo assassinar o Conde de Andeiro e levar a população a temer pela vida do mestre de Avis. A 6 de dezembro de 1383, o mestre invade o paço. O burburinho toma conta das ruas. A agitação cresce porque a vida do mestre está em perigo. Com o apoio do povo, o que antes era conspiração, agora é possibilidade política. O mestre de Avis será o próximo rei de Portugal. Sim, amigo. Sim. Sossegai que eu estou vivo e são. Com a graça de Deus. Gentes desta terra, saudai o regedor e defensor do reino, o mestre de Avis, a espada e a lança de Portugal! Aclamado rei, a guerra civil arrasta-se por um ano. Mas surge um herói, Nuno Álvares Pereira. Com a sua fé, astúcia e coragem, vence a Batalha dos Atoleiros e eterniza-se com a imagem de gênio militar, com a espada em uma mão e o crucifixo na outra. É na Batalha de Aljubarrota que faz história com o mestre de Avis. Juntos escrevem o destino de Portugal, com uma vitória que ficou marcada como um desígnio divino. Pois que mais havia aqui para fazer senão rezar e lutar? À vossa proteção recorro, Virgem Santíssima. Não desprezeis minhas súplicas. Rogo-vos que intercedeis junto do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos vitoriosos nesta peleja. Em vós creio e vos prometo, aqui neste mesmo sítio, mandarei construir um grande cenóbio em vosso nome, Mãe Santíssima. Amém. Foi ao entardecer. Os da colina atraíram para nós os de Castela, que ficaram contra o sol, que os encadeou. Assim que nos viram os castelhanos, cobertos de aço, lanças em riste, galoparam ao encontro das nossas lanças. Depois, uma enxurrada de lanças e setas fizeram o resto. 2 alas laterais fecharam-se sobre as hostes inimigas. Foi então que avancei com os meus cavaleiros, enquanto Dom Nuno recuava a apoiar a retaguarda, investindo todos sobre o inimigo, muitos já caídos por terra.
Deus Pai estava conosco e Santa Maria também. Só peço a Deus que me ajude a ser uma boa rainha. Numa tarde de primavera, na Sé do Porto, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre casam com a cidade em festa. Sela-se a ligação à Inglaterra. A rainha conquista facilmente o coração dos portugueses. Trabalha incansavelmente para assegurar uma dinastia, vendo em cada filho um sinal de esperança para o futuro de Portugal, e utiliza a sua influência para alcançar a paz com Castela. Extremamente fragilizada pela peste negra, Filipa de Lencastre decide armar os seus filhos cavaleiros antes da partida para Ceuta, colocando os interesses do reino à frente da sua própria vida. Meus filhos, bem sei que não é uso receberem as vossas espadas das mãos de uma mulher. E peço-vos que me perdoem e que entendam as minhas razões. Estas são, no entanto, as mãos da vossa mãe, que tanto vos ama, e nelas corre sangue de realezas europeias e feitos de tamanha grandeza. Creio, pois, que será uma honra para vós serem armados cavaleiros pela Senhora vossa mãe e Rainha de Portugal. Que estas espadas vos tragam proteção e coragem e que as coloquem sempre ao serviço de Deus, do Rei e da Pátria. Ajoelhai-vos. Em 1433, Dom João I morre, depois de conquistar a independência do reino e de promover a expansão marítima. O mestre deixou um legado de conhecimento, bravura e liderança para Portugal. Mestre sem o saber do tempo, que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome eleito em sua fama é, na ara da nossa alma interna, a que repele eterna chama, a sombra eterna. Viagem medieval em terra de Santa Maria. Muito bem. Agora, depois disto e da introdução, a minha pergunta primeira é: por que raio é que eu trouxe este filme para aqui? E vocês já sabem, é promover um evento, certo? Liguem lá os microfones, então. Eu disse que o desafio era vocês é que eram os protagonistas. Nesta data tinhas que promover a festa da tua terra, não é? Exatamente. Para ver se atraio alguém, para ver se a malta quer Eles vir, senão convencem todos a ir lá, não é? Comer maçã, não é? só a gente não tem gente, não é? Para Pronto. comer a sandocha, não é? Exatamente. Que é o melhor da festa. Já agora é o melhor da festa. Pronto. Nós temos aqui um professor, ele não é professor de história, mas é um professor, portanto, ele de certeza que sabe, ou vai ter uma ideia, não é, Francisco? Sim, eu não sei, mas se calhar tenho algumas ideias e estava a pensar ir à boleia do vídeo. Tu trouxeste isso talvez para promover a região, não promover o evento, promover a região, fazer posicionamento aqui, neste contexto. E eu acho que vou à boleia e um desses cavaleiros virou-se para o mar, que achou que já não conseguia ir pela Espanha dentro, virou-se para o mar. Não sei se reparaste que o filme acabou numa nau, não é? Os gajos já ouviste as gaivotas e tudo.
E suponho que o cavaleiro, o primeiro a ser, que estava de azul, que normalmente é assim que ele aparece pintado, ou de azul ou de preto, virou-se para o mar e a primeira terra que encontrou em mar foi logo nas ilhas, a Ilha da Madeira, em 1419. Exatamente. E pronto. Eu vou aproveitar para promover a minha terra também. Nós hoje também estamos aqui cheios de eventos. Temos aqui o Rally Vinho da Madeira, que é uma prova rallies e que também fez com que muita gente, de certeza, além de ir à praia, também deve estar a ver rally. E lá está. Foi dessa saída para o mar que Portugal, e depois o texto acaba lá também com a questão da mensagem de Fernando Pessoa, que é a narração da epopeia dos descobrimentos, mais tarde, não na altura própria do Camões, no tempo próprio, mas depois, mais tarde, o Fernando Pessoa narra a epopeia dos descobrimentos À luz do século XX. à luz do século XX e já propondo e abrindo uma janela que Portugal está talhado justamente para dar novos mundos ao mundo. E a partir de Portugal nascem coisas para o mundo, para a globalidade. Eu acredito que isso está tudo integrado naquilo que é a XP e que nós, se calhar, somos os primeiros, os pioneiros, os navegadores do século XXI, que vamos entrar com outras ferramentas, usando e estando posicionados nos nossos territórios, no meu caso na Ilha da Madeira atualmente, uma dessas primeiras conquistas, e também sinto-me aqui na obrigação de reproduzir e ser um ponto estratégico, tal como os descobrimentos, a Ilha da Madeira foi um ponto estratégico, até na aliança com os ingleses. Também foi retratada no filme. Sim. Aquele casamento tinha tudo, mas nasceu precisamente com um objetivo: o sacrifício de duas pessoas em nome de um bem maior. Exatamente. E a Madeira aqui, o facto de, por destino, não é? A Madeira estar posicionada geograficamente a meio do Atlântico e fazer parte, depois daquilo que veio a ser as rotas marítimas, era usada como, digamos assim, porto de reabastecimento. Daí que os ingleses dominaram durante muitos anos a Ilha da Madeira, o comércio e aquilo que se produzia na Ilha da Madeira, que a exportação era natural, era alimentar as tripulações das naus que passavam aqui ao largo do Atlântico, nas viagens transatlânticas, quer para a África, quer para a América. E dava muito para falar sobre isto. Eu não sou de história, não tenho nada a ver com história, mas devo dizer que, por exemplo, enquanto que o vinho do Porto foi também um dos elementos que selaram esse laço da Aliança Britânica, o vinho da Madeira, por sua vez, também é um dos elementos que selou o laço dos europeus com os americanos. E, por coincidência, a independência americana foi fechada, brindada com vinho Madeira. As pessoas pensam que o vinho estava lá. Não, o vinho foi o recurso que havia. Porque o vinho Madeira ia nas naus para servir de lastro às naus e, ao mesmo tempo, com o balançar das naus, envelhecia e dava qualidades diferentes ao vinho. Portanto, não teve nada a ver com o facto comercial nem de já estar a exportar. Era o recurso que havia naquele momento para brindar com alguma coisa. Devia ser a coisa mais rasca que havia e só andava no mar para fazer peso, mas acabou por ter depois ter este vinho, e os americanos, quando chegam cá, procuram isso. Vindo aqui à realidade de hoje em dia, nós hoje também estamos estrategicamente a ser procurados por toda a gente, americanos, europeus, americanos da Europa do Norte e americanos da Europa do Sul,
e hoje a Madeira tem-se constituído como uma referência ao nível da promoção. A Madeira enquanto região, e isso entendeu-se já há cerca de 40 anos atrás, entendeu-se que a melhor forma de promover a região é promover tudo, é ser a parte pública a promover a própria região e está a promover o território, está a promover o clima, está a promover todos os sectores da economia. E o caso do Rally deste fim de semana, parem que é quase como se fosse a semana de Natal, para tudo. Nós tivemos tolerância de ponto ontem para os funcionários públicos. Alguns sectores da Madeira param por causa do Rally e a tradição, a população ir toda para as serras ver as provas. Este Rally tem sido, ao longo destes anos, usado, e justamente também é a justificação para se dar a tolerância de ponto, usado como ferramenta de promoção da ilha. Neste momento, o Rally não faz parte do calendário de rallies do europeu, que é o calendário de rallies mais importante do mundo, mas desde que saiu há cerca de 8 anos, e desde que saiu, todos os anos trabalha-se para poder voltar a pôr o Rally no campeonato europeu, que é um campeonato de FIA. E não vou falar mais de história, dizer é que nós estamos aqui para vender aquilo que existe na Madeira e trazer investidores para a Madeira. Gostem de Rally ou gostem de outra coisa, temos aqui Rally, clima, temos tudo o que uma pessoa que pode querer para ter uma qualidade de vida naquilo que tem a ver com o século XXI, as expectativas do século XXI. Já falei. Olha, as coisas que a gente acabou de ficar a saber agora assim, só porque falamos do assunto, tá? Tivemos aqui uma verdadeira aula de história também, até de porque é que o vinho da Madeira é tão famoso. Tá? Então, depois de Santa Maria, depois da Madeira, passamos ao Algarve. Até porque não sabe, mas foi Dom João I que se começou a falar que é o rei de Portugal e dos Algarves. E além disso, foi aqui da zona de Sagres que saíram. Que o infante que estava ali vestido de azul. Exatamente. O filho. Portanto, aquela nau está estrategicamente colocada na ponta de Sagres. Muito bem apanhado, Elizabeth. E é muito interessante, quando eu visitei a Madeira, e principalmente os Açores, eu ouvia um linguajar nos Açores que eu pensava, estas gentes fazem o mesmo que no Algarve fazemos, comem as palavras, de onde é que isto vem? E eu fui à procura e descobri que grande parte das pessoas que foram, quando foi descoberta as ilhas, foram para lá, foram precisamente algarvios, precisamente porque as naus saíam daqui. E é verdade, aquele linguajar tem alguma coisa a ver com o Algarve, e eu ouvia e pensava, isto tem qualquer coisa, não é aquela canção, as nossas canções aqui ao falar são um bocadinho diferentes, mas a forma de falar e de comer as palavritas algumas sílabas é nosso também. E ao procurar as razões disso, encontrei a razão. Havia muitos algarvios que foram para lá e, portanto, possivelmente levaram essa forma de falar. O mestre Davis, que foi extremamente importante para todos nós, efetivamente teve um dos filhos que realmente fez e muito aqui no Algarve, ali na zona de Sagres, e as naus saíam daqui. E, portanto, há muita gente algarvia por aí ao longo deste mundo, e esta situação, de alguma forma, vê-se aqui uma analogia, e eu concordo com o Francisco, de que nós somos os pioneiros, de há 2 anos e meio para cá, somos os pioneiros no mundo, porque efetivamente estávamos aqui, a base era Estados Unidos e Canadá, e ao sair deste continente, nós fomos também dos primeiros. E, portanto, a nossa forma, através das nossas alianças, a nossa aliança com o Reino Unido, com a Inglaterra,
se não é a mais antiga da Europa, é uma das Não, mais é a mais antigas. antiga do mundo, não é da Europa, é E do nós mundo. aqui, e nós aqui temos efetivamente muito, e nós abraçamos muitas parcerias, e portanto temos aqui os nossos irmãos brasileiros, temos aqui a nível europeu, temos aqui a nossa Patrícia, que já está em França também, e possivelmente vai se exportar também para o outro lado, e portanto temos aqui muita boa gente que continua a fazer parcerias e contactos a vários níveis, e portanto tudo isto faz muito sentido e a analogia é muito interessante. E portanto, Algarve contribui também. Muito bem. Paula, conta-nos lá, visto do centro, que nesta altura não era capital, portanto, que Dom João I, a capital não era Lisboa, mas visto do centro do país, com tanta gente de tantos países aí, o que é que está a acontecer em Lisboa? Liga lá o microfone. Ui, Lisboa, Cascais, Olinha, Sintra, está tudo a viver. Eu não, vamos lá ver como é que eu consigo explicar isto. Eu acho que é uma onda muito grande de esperança com os jovens e tá a motivar e está a envolver as pessoas todas nessa esperança do mundo melhor, que os jovens tomem mais atitudes, que também nós, os com mais idade, que devemos abrir a porta aos jovens, porque senão não há renovação, e isso temos que pensar, todos temos que repensar nisso. Se nós pensarmos, até a nossa própria revolução, a nossa própria democracia foi feita por jovens. E, Exatamente. e nós, e Lunáticos. nós, te- e nós temos que dar espaço a eles, temos que os ouvir e temos que os envolver. Não são os jovens que estão de costas viradas para a política, é sim a política que está de costas viradas para os jovens, e nós temos que todos acompanhar os jovens, isto é aquilo que eu penso, numa mudança grande numa esperança para termos uma esperança de um Portugal melhor e de um mundo melhor, porque aqui não foi só portugueses, nós aqui vimos o envolvimento de todo o mundo, exceto um país, as Maldivas, mas pronto, é o que é. Cascais foi muito importante na organização deste evento, muita gente não sabe, mas participou em muito. Foi o conselho que teve o maior acolhimento por parte de famílias a receber jovens em Portugal. Também recebemos o Papa. Tivemos bons embaixadores, como a Cuca Roseta, que de facto ela tem participado e muito, e também sendo uma jovem, que é importante. O Conselho fez o maior mural pintado por 3.000 e tal pessoas do Conselho, um mural com 3,5 km, que já está no Guinness, e que Que já foi terminado. agora, que já agora é fruto de um projeto, de uma ideia do atual Papa Francisco, quando era bispo da Argentina, criou uma Exatamente. escola para as periferias, isto é, para os mais desfavorecidos, e Cascais tem a única escola com essa filosofia em Portugal. É verdade. E terminou com o Papa também acabar a pintura do mural. Tive muito orgulho, porque foi mesmo ali junto à casa onde eu nasci, no centro histórico, e de facto aquilo que eu posso dizer é que Cascais tem tido, desde missas no Parque do Casino de Estoril, a diversos concertos para os jovens estarem também, no fundo, a usufruir da nossa cultura. Os museus todos abertos, gratuitos para todos os jovens. Portanto, eles têm, com aquele badge que lhes é entregue no kit, eles têm acesso a tudo gratuito, desde transportes, a entrada em museus, a entrada
por exemplo, na, na Feira do Artesanato do Estoril, há imensos concertos que nós estamos a promover em diversos sítios para os jovens. Temos todas as praias mais que vigiadas, reforçadas para dar apoio aos jovens. E isto tudo, parecendo não, envolve muita estrutura do Conselho, desde a polícia, a bombeiros, a voluntários, muitos voluntários, a nadadores salvadores, a todos os funcionários dos museus a estarem abertos todos os dias, não fecham, portanto estão sempre abertos. Envolve muita gente, portanto, muitos funcionários da Câmara para montarem os palcos para os jovens estar, enfim, estão a trabalhar horas extraordinárias. Posso dizer que aquele mural demorou 30 e tal horas a ser colocado, e os funcionários da Câmara tiveram ali dia e de noite gratuitamente, como voluntários, a fazerem. Portanto, vejam o envolvimento que não teve que ter de todos os organismos aqui do Conselho. E estou muito orgulhosa disso, do Papa ter vindo, de nós sermos reconhecidos. Também gostava de falar aqui um pouco de história, porque vou falar de história, assim, de alguns pontos que eu acho interessantes sobre Cascais, e vou começar com Cascais foi a localidade do país onde teve a primeira vez a eletricidade. E depois vocês quiserem, podem ir ver no Museu da Eletricidade em Lisboa, que está lá a história. Mas isso tem uma razão. Foi pelo aniversário do rei. Exatamente. E depois o Conselho de Cascais ofereceu a eletricidade a Lisboa. Exatamente. Portanto, nós somos muito beneméritos. Cascais é muito benemérito. Outra história engraçada que muita gente não sabe. Na altura da Segunda Guerra Mundial, o Salazar não quis que Portugal entrasse, mas teve que ceder em algumas coisas. E vinham os submarinos da Alemanha à praia do Guincho pescar alimentos que o Salazar tinha que dar. Portanto, era uma contrapartida, e isto só sabe muito poucas pessoas. Quem gostar da história, Portugal, os portugueses passaram, se calhar, o maior sacrifício para ter paz, para comprar a paz, e esse sacrifício foi passar fome, e todos os mantimentos de Portugal eram mandados para a guerra como sobras de Portugal. Imagina. É verdade. Outro ponto da história que também está oculta, no final dos anos... Já agora só uma coisa. Estou a ver a analogia entre a Guerra dos Cereais e a Guerra em Portugal, e a Segunda Guerra Mundial, com Portugal no meio, não é? A inteligência dos portugueses para conseguir conciliar isto tudo. No final dos anos 50 e durante os anos 60, o Salazar permitiu aos americanos para fazerem testes nucleares na Serra de Sintra. E isto teve um impacto muito grande na população ali da zona, desde a Azóia, que fica perto do Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa, Malveira da Serra, Janes, tudo ali. A população, nos anos 80, começou todas as casas tinham pessoas com cancro. Portanto, porta sim, porta sim, porta sim, porta sim. Depois veio-se a descobrir que era a radioatividade que estava na Serra de Sintra, e eles cultivavam. Nós chamamos aquela zona, os cascalenses puros, chamávamos às pessoas daquela zona os chaloios. Não num sentido negativo, mas era até com carinho, porque aquela população vinha ao centro da vila com os burros e com umas cestas pescar a roupa para ser lavada lá e seca, e depois traziam para as pessoas do centro de Cascais. Depois veio-se a descobrir isso. Portanto, também tivemos aqui uma parte negativa aqui da história. A parte mais positiva também foi a linha de Cascais, com um homem muito visionário, Fausto Figueiredo, a primeira linha de comboio.
entre Cascais e na altura até Pedroso. Oferecida por um português. Está Sim, sim, paga sim. por um português. O Fausto Por- Figueiredo, que depois ele construiu o Hotel Palácio com um sócio e construiu um bairro muito importante nas periferias de Cascais, que é a Moreira, o bairro de Santo António, para todos os funcionários, tanto do Caminho de Ferro como do Hotel Palácio, terem uma casa para as suas famílias. Construiu o estádio do Estoril Praia. Okay? O meu pai foi o homem que ofereceu a rega automática, que foi o primeiro estádio em Portugal a ter rega automática. Foi o meu pai que ofereceu ao Estoril Praia. Portanto, temos aqui também coisas muito boas. Depois, como foi decretado que a partir do REC vai passar férias a Cascais, então a corte veio toda atrás e daí nós temos aqui a nossa Baía e até ao Estoril muitos palacetes, muitos chalés, porque eram as pessoas da nobreza que vinham e construíam, e cada um fazia questão de ser melhor que o outro, por daí Cascais ter o imobiliário que tem, no fundo, é espantoso. E também porque durante a Segunda Guerra muitos reis vieram viver para Cascais, desde o rei de Itália, o rei de Espanha, aliás, ele foi criado aqui em Cascais, Estoril e Cascais. Portanto, nós tínhamos aqui muita nobreza. Também tivemos aqui muitos, está-me a faltar a palavra, espiões. Espiões da Segunda Aliás, Guerra. Cascais e Estoril foi o centro da espionagem mundial. Eram cá que se Exatamente. faziam as grandes reuniões secretas. E já agora, eu não sei se alguém se lembra aqui, mas há um filme do James Bond feito em Cascais. No Hotel Palácio. E no Casino de Estoril. E no Casino de Estoril. Também fomos o primeiro local que tivemos o casino. Primeiro foi o Casino da Praia, na Baía de Cascais. Muita gente não sabe isso. Depois o casino foi levado para o Estoril. E foi então é construído o casino que atraiu gente de todo o mundo. Daí dizerem que Cascais é diferente. Eu acredito que sim, porque ainda na altura da ditadura, em Cascais já se fazia, e até no Estoril, as mulheres faziam topless. Portanto, nós éramos vistos aqui um bocadinho à parte. Nós tínhamos festivais de jazz, desde os anos 60. Festivais de música muito polémica, mas sempre foi aceito, porque nós éramos considerados um bocadinho. Eu às vezes até brincava com isso quando veio o 25 de Abril, que nós devíamos pôr uma fronteira ali no Alto Estoril para as pessoas não invadirem Cascais, porque Cascais era diferente. Mas isto era uma brincadeira de jovens. E pronto, e isto realmente as pessoas de Cascais têm uma mentalidade diferente, uma cabeça muito mais aberta, foram pessoas que sempre saíram para o estrangeiro, vieram e trouxeram coisas completamente diferentes. E se vocês forem ver bem, na altura da democracia, os primeiros passos da nossa democracia, todos os políticos, ou a maior parte dos políticos, eram todos da linha de Cascais. Até se brincava com a Quinta da Marinha que ali era o governo. Era ali que estava concentrado o governo. Porquê? Porque eram as pessoas que tinham estudado, que tinham saído, que tinham voltado e que tinham uma mente diferente e com uma organização diferente e tinham estudado nas universidades lá fora, mesmo médicos, estudos. Se forem ver os melhores médicos que existiam em Portugal, estavam entre Oeiras e Cascais. Porque eles tinham ido estudar cá, foram lá para fora, tiveram a trabalhar lá fora, voltaram já com técnicas diferentes e isso também ajudou muito a população portuguesa, e não só. E pronto, eu sou uma fã de Cascais, Cascais é a minha casa, gosto muito da história de Cascais, e já agora, para acabar, também temos um excelente vinho, que é o vinho de Carcavelos, que foi mandado plantar pelo Dom Sebastião.
Dom Dinis. O Marquês de Pombal. Sebastião Carvalho e Melo. Marquês de Pombal. O Dom Sebastião, Não, esse ainda foi. estamos à espera que ele venha do Naboeiro, portanto, do lado de Ceuta. Patrícia, como não é portuguesa, o que é que compreendeu e o que é que aprendeu aqui hoje? Isto é em sua homenagem, está a ver? Aqui a história de Portugal é em homenagem à Patrícia. Hoje, porque o que é que compreendeu e o que é que aprendeu um pouco de Portugal desde 1385 até agora? Já percebeu? Compreendo muitas coisas da história de português, de Portugal, que me gusta muito, e toda a intervenção da Elizabeth, que fala muito bem de Algarve, e, e de Pola com Cascais, porque conhece Cascais, mas não com toda essa história. E lo que debemos hacer, como en la video, es ser pioner, para IXP y continuar a hacer conocer el país, todas las zonas de Portugal y hacer una estrategia, alianza, partillas con todos y otro país. Y para mí, inició para IXP estrategia, partillas para el Portugal y Francia. Y podemos trabajar juntos porque en Francia tenemos muchas personas. ¿Me entiende? Sí. ¿Es bom? Sí. Temos muitas pessoas em França português e é uma boa estratégia para os dois países. Depois, compreendo que todos os jovens devemos ajudar jovens para ir a los diferentes países. E para acabar, estou muito contenta de ouvir todas as pessoas que explicam tudo. E foi muito interessante. É bom? Muito bem. Ok. Obrigada. Uma vez que o Graça está nos ouvir, mas está ocupado, e já para representar, portanto, eu ia lhe perguntar a ele, eu ia lhe dizer a ele para ele contar um pouco a história de Espinho, mas como ele não está cá, eu vou tentar, não é? Espinho é a Cascais do Porto, para toda a gente ficar a saber. Portanto, o povo de Espinho é diferente, Espinho é diferente e sempre foi diferente na história. Espinho não sabem, mas foi desenhado por um arquiteto inspirado em Nova Iorque. Certo? Se vocês vierem a Espinho, veem em Nova Iorque. Certo? Porque Espinho foi desenhado exatamente como Nova Iorque. Portanto, uma inspiração de Nova Iorque. Como o Graça está cá, vai contar a história de Espinho. Liga lá o microfone. Não é isso. Eu ia pedir, eu até ia sair, vou ter que sair, que eu tenho aqui gente a trabalhar. Tenho aqui gente a trabalhar em casa e fecha uma loja em Espinho. Eu tenho que lá ir buscar material. O cimento de cola não chega, eu tenho que lá ir no instante, está bem? Eu daqui um bocado. Está bem? Eu daqui um bocado já estou cá. Está quieto, ok. Muito bem, nesta parte, então, eu vou continuar. Espinho é uma cidade muito pequena, foi inspirada em Nova Iorque, é construída por linhas retas, que são as ruas. As ruas são números, toda a gente sabe, ou toda a gente fica a saber como é que é Espinho, porque pares são linhas, portanto, são linhas paralelas ao mar e ímpares são as linhas ao alto. Portanto, é muito simples. Da 2 até à 60 e não sei das quantas, é do mar até à serra. Da 1 até à 60, 40 e tal, acho eu, 60 e tal, é de norte para sul. Portanto, não tem nada a saber. Espinho, durante muitos anos, foi onde todos os aristocratas e toda a malta do Porto e arredores do Porto ia passar férias no mês de agosto.
foi considerada a praia dos espanhóis, porque era no mês de agosto que os espanhóis invadiam e então eles iam para duas zonas. A Costa Nova, em Aveiro, porque era uma linha reta onde tinha uma estrada principal, uma estrada nacional, que levava-os à Costa Nova, e depois quem vinha do lado do norte vinham diretos a Espinho para ter acesso ao mar, certo? Pronto, e portanto foi assim que foi construído. Também Espinho foi uma zona de gente muito trabalhadora, gente que nasceu da pesca, mas que fez fortuna em muitos negócios, todos eles de gente, lá está, que não teve medo, que teve sonhos, que saiu de Portugal pelo mundo inteiro e depois, quando regressou, tiveram a responsabilidade, no fundo, de contribuir com aquilo que trouxeram, com o saber, com a capacidade financeira, com a capacidade intelectual, com a sua experiência, e foi assim que Espinho cresceu. Espinho tem várias zonas ainda hoje preservadas e ainda há alturas do dia de agosto em que a gente pode ver verdadeiras recriações históricas, como é que se pescava desde o início da pesca, porque é a única zona onde a arte chábega ainda se faz todos os dias. Portanto, para quem não sabe, a arte chábega é a arte mais antiga do mundo da pesca em rede, na costa, certo? Portanto, é uma arte. E, portanto, Espinho é uma das poucas zonas onde essa arte ainda é preservada e onde tem ainda pescadores, ainda tem um núcleo pescatório que todos os dias fazem disso vida. E que quem quiser de manhã cedo ver como é que eles trabalham, levanta-se cedo, vai até à Praia dos Pescadores, ali perto da Capela de São Pedro, e vê como é que tudo aquilo é feito, e também pode comprar peixe na hora, eles também depois vendem o peixe lá na hora, vivo ainda, para toda a gente levar para casa, só para ter uma pequena história. Vivo escamado, então já vem escamado, de arrastar na areia já fica todo escamado. Exatamente, já vem pronto a colocar na grelha, certo? E mais, e se quiseres, até já aí podes assar na praia, lavas no mar e pões na grelha e já vem temperado e tudo, certo? Portanto, no fundo, qual foi o objetivo de eu trazer este filme para aqui? Primeiro objetivo é uma questão pessoal, e eu queria partilhar isto. Todos estes eventos fenomenais que nós assistimos este fim de semana vocês não têm a noção, mas este fim de semana nós somos o centro do mundo para tudo, certo? Olha, é o local onde mais estrangeiros por metro quadrado está no mundo, certo? É onde mais países estão representados por causa da Jornada da Juventude. É onde toda a elite política e religiosa está concentrada. Portugal, desde quinta-feira até domingo, estima-se que mais de 600 milhões de pessoas no mundo estão ligados à televisão por causa do evento que acontece em Portugal. Eu ontem fiquei muito, mas mesmo muito orgulhoso de ser português, porque nós somos, lá está, também foi ali perto, no Restelo, que nasceu os velhos do Restelo, não é? Portanto, nós também temos os velhos do Restelo. Temos que saber identificá-los, que é depois. E ontem eu estava em viagem aqui no meu trabalho para o evento da viagem medieval e deu no rádio uma notícia de última hora. Aconteceu uma catástrofe em Lisboa. E eu, bem, o que é que aconteceu? Eu pensei que aquilo tinha implodido. Não, tinha sido um croata que se atirou ao mar em Cascais e fez uma cambalhota e teve que ir para o hospital. Epá, quando isto é notícia, meus amigos, nós estamos no melhor país do mundo. Certo? Portanto, nós estamos no melhor país do mundo. Certo? E depois, a seguir, veio um comentador dizer, então, e como é que foi o sistema de saúde? E como é que está, não sei quantos? E veio um médico a dizer assim, desde que de segunda-feira até agora assistimos 30 pessoas. Epá, cuidado, que o sistema de saúde vai colapsar. Certo? Com 30 pessoas foi preciso ir ao médico. Certo? Quer dizer, tudo isto para mim foi fantástico. E está a ser. Porque é que a história pessoal? E agora é que tem aqui a analogia com aqui nós.
nós temos que saber de onde vimos. Portugal sempre foi o país mais pequeno do mundo, o povo mais cobiçado do mundo, certo? E que toda a gente, ao longo da nossa história, principalmente durante os primeiros 300 anos da nossa história, que sempre nos empurrou para nos botar ao mar. Isto é, sempre quiseram as nossas terras, sempre quiseram este quadrado, sempre quiseram mandar aqui. E nós, honrosamente, unidos como ninguém, sempre nas maiores dificuldades, conseguimos detectar e conseguimos escolher e reconhecer gente que, com o sacrifício da própria vida, se pôs à frente para defender este quadrado, para defender este povo e para defender esta cultura, para defender o ser diferentes. Isto é muito importante para o nosso negócio. Nós temos que ser orgulhosos de ser portugueses. Porque nós, no mundo, e eu já, felizmente, já viajei para alguns países do mundo, quando digo que sou português, toda a gente quer e orgulhosamente diz que nós somos um povo fantástico. E, portanto, nós temos que deixar de sermos os coitadinhos, temos que deixar de andarmos aqui a dizer que nós é que não valemos nada, e não, nós somos o povo o povo mais corajoso do mundo. O mundo, se é o que é hoje, para o bem e para o mal, deve-se a muitos portugueses. Certo? Bom, portanto, nós continuamos a história, nós temos uma história e temos esta responsabilidade de continuar essa história. No final do vídeo, do filme, vocês viram a mãe, rainha de Portugal, a enviar os 3 filhos, certo? Para mar desconhecido, isto é, para um mundo desconhecido. Imaginem o que é uma mãe enviar os 3 filhos que teve para um sítio onde ela tinha quase a certeza que eles não voltavam. A probabilidade deles voltar era muito pequena. No entanto, ela fez o que tinha que ser feito. Certo? Outra questão. Esta história nasceu há 29 anos. A história desta viagem medieval. Há 29 anos. Há 29 anos, um grupo de 18 jovens, todos eles entre os 20 e os 30 anos, num café manhoso de Santa Maria da Feira, reuniu-se à sexta-feira para discutir o que fazer, para discutir aquilo que nós tínhamos que fazer para mudar alguma coisa aqui no Burgo. Vocês não o conhecem, mas eu vou-vos contar. Santa Maria da Feira era conhecida, nessa altura, pelo buraco. Sabem porquê? Ninguém queria lá ir. Sabem porquê? Porque lá as pessoas do Conselho só iam lá para pagar impostos, só iam lá para tratar de assuntos, problemas na Câmara, só iam lá para ir ao Tribunal e só iam lá para pagar para resolver problemas policiais. Porquê? Só havia lá, o posto da polícia era em Santa Maria da Feira, o Tribunal era em Santa Maria da Feira, as finanças eram em Santa Maria da Feira, era tudo naquele sítio. Então toda a gente chamava aquilo o buraco. Isto é, porque aquilo é num buraco, de facto, aquilo é a zona mais baixa da região, certo? Depois tem o castelo. Pronto, e o que é que acontece? Ninguém queria lá ir. E Santa Maria da Feira estava-se a degradar totalmente. Durante de segunda a sexta, até às 5 da tarde, ou 6, aquilo tinha muito movimento. A partir daí, ninguém queria lá viver. Então, um grupo de 18 pessoas, de 18 jovens, discutia o que é que havia de fazer para a coisa acontecer. E depois também outra coisa, que era uma questão de liberdade. Nós éramos todos dirigentes associativos, coletividades, lá está, coletividades, onde o movimento associativo era onde os jovens passavam o tempo. Era ali que nós passávamos o tempo. Não havia internet, não havia televisão, não havia nada disso. Portanto, havia o quê? Mesas de matraquilhos, ping-pong, bilhar snooker, onde? Nos clubes, nas coletividades. Então, só que nós éramos altamente dependentes do sistema político, que tínhamos que ir pedir esmolas, como quem anda a pedir pão para a boca, para fazer qualquer coisa. Para fazer uma coisa qualquer, tínhamos que ir pedir ao Presidente da Junta, ao Presidente da Câmara, e se nós fôssemos um bocado críticos, eles a seguir não nos davam nada, e ainda nos castigavam.
Então a gente queria se autonomizar. E então decidimos juntar 22 associações do Conselho, cada uma com a sua diversidade e com a sua diferença, para construir algo que nos unisse. E então algo que nos unia era o Castelo. Castelo Santa Maria da Feira, o castelo antes da nacionalidade portuguesa, teve uma importância vital na época medieval para o país. Então nós quisemos unir-nos à volta do castelo, fazermos algo que puxasse pela alma lusitana, que motivasse a malta a fazer alguma coisa. Já agora, Santa Maria da Feira, naquela altura, nos anos 80, 90, era o concelho do país que mais imigrantes tinha no mundo. Isto é, cerca de 70% da população de Santa Maria da Feira estava imigrada. Portanto, 7 em cada 10 não estavam em Portugal, certo? Países como o Brasil, como a Venezuela, como a Alemanha, a França, a Suíça, o Luxemburgo e outras zonas, muitas daquelas colónias que lá estão e comunidades portuguesas são originárias de Santa Maria da Feira. Portanto, que na altura chamava-se Vila da Feira. Então, o que é que eu estou a contar isto tudo? Porque esses 18 jovens tiveram um sonho, que era isto tudo, fazer alguma coisa diferente. Durante 3 anos, fizemos uma brincadeira diferente, que era, no fundo, no primeiro fim de semana de setembro. Depois, algo aconteceu que não estava nem nos nossos melhores sonhos, que foi Portugal entrou na União Europeia e foi, durante 6 meses, teve a presidência da União Europeia, que é a rotativa. E, por coincidência, foi escolhido Santa Maria da Feira para ser a sede lá do governo da CEE, na altura. Foi no Europarque, por isso é que se chama Europarque, que é um centro de congressos que foi construído para isso. E durante 2 semanas, não havia nada. Nós fomos invadidos, como agora em Lisboa, por jornalistas de todo o mundo, por políticos de todo o mundo e toda a Europa, e não havia nada para mostrar. Então o Presidente da Câmara, aquele que nos castigava se a gente fosse crítico, certo? Foi aquele que nos veio pedir se nós fazíamos algo de grandioso para entreter aquela malta, certo? E então nós aproveitámos a oportunidade para dizer a ele: sim senhora, Sr. Presidente, mas é preciso dinheiro, é preciso recursos, é preciso gente para trabalhar para que isso aconteça. Foi o primeiro grande evento a nível nacional que se teve construído com base voluntária. Ele perguntou: ok, e saber nós temos? Saber nós temos. Nós sabemos o que queremos fazer. Precisamos é de recursos. E ele disse: todos os recursos da Câmara serão empenhados naquilo que vocês quiserem construir. Pronto, e a gente aproveitou a oportunidade e disse: é agora que isto vai dar. Então, unimos-nos e, em união, fizemos o quê? Fomos à Espanha, contratámos os melhores grupos de música celta que havia em Espanha. Fomos à França e trouxemos os melhores grupos de recriação histórica que existia em França. Fomos à Irlanda e trouxemos os melhores gajos da Irlanda. Fomos a esses países todos e trouxemos essa gente toda. Qual foi o objetivo de trazer essa gente toda? Foi fazer uma coisa em grande, que fosse internacional, porque nós sabíamos que aquilo podia ser a forma de posicionar Portugal e a Santa Maria da Feira no mundo. Pronto. Mas tinha um outro objetivo. O outro objetivo era, já agora, era eles vir cá, durante 2 semanas, nós com as associações, colocarmos as pessoas das associações junto com eles, a conviver com eles, para aprender com eles, para que no futuro fossem eles os protagonistas e não os estrangeiros. Certo? Pronto. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que esse foi o ponto e este evento começou a contar a partir dessa data. Portanto, por isso é que são 29 anos, mas estamos na 26ª edição. Portanto, há 3 anos que foram apagados da história porque foi o início da história. Normalmente também acontece isto. Há
anos em que a gente apaga a história, porque é os anos mais difíceis e a gente não gosta que ninguém saiba da dificuldade que a gente passou. É ao contrário, são os anos mais importantes da história. Então, para dizer o quê? Este evento é o maior evento da Europa. Este evento recebeu o galardão ontem do melhor evento cultural do mundo. Certo? E, apesar de tudo, é um evento que nasceu por um conjunto de jovens que não tiveram medo, que sonharam alto, que aproveitaram todas as oportunidades que lhe deram, enfrentaram todas as dificuldades que aconteceram com um único propósito. Nós temos que fazer algo de diferente e algo de grandioso. Portanto, esta é a moral da história. E porque é com grande honra, porquê? Porque eu era um destes 18. E, portanto, é por essa razão que, durante estes 15 dias, eu, de forma voluntária, estou empenhado e estou a participar da minha missão. E a minha missão aqui já não é fazer acontecer nada, porque isso nós já passamos a quem sabe. Normalmente também acontece isto. Há os que põem em prática, depois há os que carregam o piano para a coisa acontecer e depois vai aparecer, quando a coisa já é muito grande, os que sabem fazer, que é aqueles que dizem, não, agora nós é que sabemos. Portanto, e a coisa vai acontecer. Portanto, eu já não preciso de, já não tenho sequer capacidade para estar a dizer como é que se faz, porque os que sabem já sabem. Agora, tenho a responsabilidade de, neste caso, de fazer com que não se desvirtue a história, que não se transforme isto numa coisa que ela não foi para o que ela nasceu, e sou um dos guardiões da pureza e do rigor em que isto tem que ser feito, da seriedade que isto tem que ser feito, para que não seja destruído e para que isto perpetue além da história. Certo? Pronto. E isto é a analogia aqui connosco. Eu queria apelar a todos, porque nós estamos num período crítico do terceiro ano, que é, até dezembro, nós vamos ter que tomar decisões muito importantes, muito corajosas. Vamos ter que assumir que, se calhar, vamos ter que ser diferentes, se calhar vamos ter que ser rabugentos, se calhar vamos ter que pegar nas nossas espadas e rezar à Santa Maria para que nos proteja, para a gente conseguir ganhar àqueles que nos podem querer destruir, certo? Mas sempre com um propósito. Nós não vamos fazer guerra a ninguém, nós vamos nos defender e em grupo vamos fazer crescer o grupo, unidos, com base no mesmo propósito, com a mesma missão e com o mesmo espírito. E o espírito aqui é, se houver alguém que tem que ser sacrificado, que sejamos nós, para que no futuro isto prevaleça. E isto chama-se EXP Portugal. Certo? Além disso, o apelo também é, vamos deixar de pensar na nossa terra. Nós temos o propósito a falar da nossa região com um entusiasmo enorme. Certo? Vamos deixar de pensar no nosso umbigo, na nossa terra, no nosso negócio, numa coisa que é meu. Não. Vamos pôr tudo o que é meu ao serviço da nação, ao serviço do mundo e dizer, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para navegar por mares nunca antes navegados deste setor, levar a boa nova a toda a gente, colaborar com tudo o que eu sei para que toda a gente consiga remar para o mesmo sentido. Este é, no fundo, o apelo que eu vos deixo. Vamos nos unir, somos poucos, para crescermos juntos, para que juntos sejamos muito mais fortes, porque Portugal também sempre foi assim. Portugal foi invadido muitas vezes por grandes impérios. Nós, com meia dúzia de gatos, conseguimos que eles fugissem todos daqui. Até os romanos, no início, antes da nacionalidade, diziam dos lusitanos que os nossos pais da alma
certo? Liderados por Viriato, e os romanos vinham para aqui quem mandar, e eles diziam, aqui quem manda somos nós. E os romanos chegavam a Roma e diziam assim, lá para os lados da península existem uns gajos da Lusitânia que não sabem governar, não se governam, mas entendem-se e não conseguem, e quando é preciso, unem-se todos contra nós. Portanto, é melhor a gente não ir para lá. Portanto, estão a ver? Foi assim que nascemos. Portanto, é esta a nossa ADN. Ok? Espero que este entusiasmo e isto possa tocar a qualquer um para nós elevarmos o nosso nível. E o nosso nível agora de líderes já não é o meu negócio, já não é o meu interesse, é o nível de missão. O que é que eu tenho que fazer para que isto cresça, mesmo com o sacrifício da própria vida? Ok? E as palavras são bem medidas. Mesmo que sacrifício da própria vida. Ok? Aqui, claro que tudo isto é metáfora, mas a ideia é mesmo essa. Ok? Portanto, depois desta aula de história, desta homilia, peço desculpa, mas eu acho que é importante, nesta altura, aproveitar estas coisas, e porque nós somos hoje, este fim de semana, o centro do mundo, portanto, temos que pensar no mundo, como ele é. O mundo da XP tem 24 países hoje, daqui por 3 anos vai ter 50, certo? E nós temos que começar a preparar esse caminho. Temos que começar a trabalhar para que isso aconteça, porque senão, depois, quer dizer, não vai, depois vamos querer ir atrás do prejuízo. Não, vai ter que alguém carregar o piano. E vamos ser nós. Nós é que vamos ganhar isso, através da nossa diferença e tudo isto. Para isto, segunda parte. Então, vamos então começar por dar as boas-vindas àqueles novos que vieram e que chegaram a este grupo no mês de julho. São 3 pessoas, uma de cada região. Rui Costa, de Guimarães, Carolina Costa, do Algarve, e David Marques, da Madeira. Portanto, bem-vindos a todos. É um privilégio vocês estarem aqui. Vieram por cá porque alguém se lembrou de vocês, alguém se lembrou de vos acompanhar, de vos ajudar e de vos trazer, que são os patrocinadores. Portanto, também aqui o meu reconhecimento e o agradecimento aos patrocinadores que fizeram o trabalho, lá está, fizeram o trabalho muito bem feito para que essas pessoas estivessem aqui. Está aqui uma pessoa sem câmara, que chama-se Kátia, que eu, de propósito, não disse o nome dela, porque ela é do mês de agosto. Portanto, mas, como ela está cá, eu queria dar-lhe uma homenagem, por uma razão. Não sei se ela está cá por causa disso, que sabia que eu ia dizer isto, mas, de qualquer maneira, isto não há coincidência. A Kátia é, porventura, a pessoa... Não sabia. Foi uma coincidência hoje eu acordar, porque aqui no Brasil são 7 horas, e o Francisco me mandou uma mensagem. Então eu não saí nem da cama. O Francisco disse que estava numa vídeo, eu posso entrar? E entrei, mas eu ainda não saí nem da cama. Pronto. Lá está. A Kátia está no Brasil. Deve ser a pessoa mais resiliente que eu conheço e a pessoa mais apaixonada pela XP que eu conheço na face da Terra. Sabem porquê? Porque eu conheci a Kátia precisamente há mais de 2 anos. A Kátia não foi possível ser inscrita no Brasil porque, na altura, o estado onde ela estava nem sequer pertencia aos estados do Brasil. A Kátia nunca desistiu e sempre disse ao Francisco que queria ser membro da XP. A Kátia, durante esse tempo todo, esteve ligada ao Francisco, esteve ligada também a mim. Ligada significa sempre querer estar em contacto connosco, sempre querer estar a saber o que é que se passava, certo? A Kátia, durante este tempo todo, deu-nos uma grande lição, pelo menos a mim. Foi que quando a gente quer muito, muito uma coisa, move todas as montanhas que é preciso mover para a coisa acontecer. E 2 anos depois de muitas peripécias, depois de muita coisa, a Kátia, ontem, às 11 da noite de Portugal, estava inscrito na XP Portugal. Portanto, em agosto... O coração nem cabia no peito de tanta alegria. Em agosto ela será reconhecida e vai ser as boas-vindas, mas, reparem bem,
o que é que nós, às vezes, como é que nós, às vezes, temos que fazer para que isto aconteça. Mas a Cátia faz parte aqui do nosso grupo, no Brasil, e vai ser ela a nossa embaixadora para nós, através deste grupo, multiplicarmos este grupo no Brasil, como outras pessoas que vão fazer o mesmo, mas a Cátia vai ser, para o todo sempre, a pessoa que mais lições me deu de resiliência, de vontade, de capacidade, de acreditar e confiar em pessoas que ela não conhece pessoalmente, como eu, por exemplo. A Cátia, para que este processo conseguisse, passou e moveu montanhas. E nós, às vezes, por a primeira dificuldade, dizemos que vamos desistir. Portanto, é a grande lição. Ok? Portanto, bem-vindo, Cátia. Contamos contigo e com certeza que vamos ter aqui grandes coisas que nos vai acontecer. Claro que parabéns ao Francisco pelo trabalho que fez e que também tentou todos os meios e às vezes até com muita ansiedade, mas tentou com todos os meios que isto acontecesse rapidamente. Mas lá está, às vezes as coisas demoram um tempo a acontecer. Mas as coisas importantes também demoram sempre tempo a acontecer. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Dizer aqui uma coisa e fazer um pouco as tuas palavras as minhas. A gente às vezes diz aqui a brincar, e a Paula também usa muito esse termo, que é preciso um processo de namoro para as pessoas entrarem na EXP. Eu acho que a Cátia foi um exemplo, e não é para ela estar cá, mas ela será também uma aprendizagem para mim, e será um exemplo que eu acredito que ela vai poder usar isso e vai deixar também que nós usemos como exemplo para outras pessoas. A Cátia, quando viu a apresentação da EXP primeira, segunda vez, ainda no tempo que só tínhamos uma apresentação à quarta-feira e muito ainda rudimentar em relação àquilo que é hoje, a Cátia apaixonou-se pela EXP e pelo modelo da EXP logo no primeiro dia. E a coisa não acontecia, e por dificuldades várias, porque ela estava no Brasil e não tem Cresce, uma série de situações. O que é um facto é que, passado esse tempo todo, a Cátia teve todos os motivos para esquecer a EXP, para deixar de se preocupar com a EXP, teve outras oportunidades para estar ocupada, mas não deixou de pensar na EXP. O tal namoro que a Paula fala muitas vezes é um namoro de mais de 2 anos, e a mim deixa-me muito contente, porque eu sei que uma pessoa que faz isto, que permanece com este entusiasmo e cada vez que tem a oportunidade de estar próximo de alguma coisa que tem a ver com a EXP, não deixa de estar, como foi agora o caso. A Cátia não estava inscrita normalmente, não é posto sequer para participar nesta reunião aquelas pessoas que ainda não estão devidamente inscritas. A Cátia terminou a inscrição ontem ou agora de manhã, isso já são 11 horas, deixa lá ver, com diferença de 4 horas, deixa lá ver se a Cátia está, vou-lhe mandar uma mensagem. Ela estava e entrou logo. Este exemplo é o exemplo de quem está detalhado para ter sucesso nesta empresa. Não é o exemplo de quem é empregado, é o exemplo de quem procura o seu destino, de quem vai atrás daquilo que é seu. E é por isso que a mim deixa-me muito contente a Cátia estar hoje na EXP e eu ser o patrocinador dela. Parabéns, Cátia. Obrigada, portanto, gente. É de gente com esta fibra que se faz a história, certo? E, portanto, nós vamos fazer a história. Nós estamos a fazer a história. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam rápido, certo? Não, isso não acontece. Nós temos que deixar que o universo funcione. Muitas das vezes nós fazemos as coisas e pensamos que nada está a acontecer. Isto aí eu faço, não acontece nada. Isto corre tudo mal. Os meus objetivos não sei o que é que está a acontecer. O que é que eu estou a fazer mal? Porquê é que isto não acontece? Porquê é que aquela gente não quer? Porquê é que eu falo e ninguém me ouve? Porquê é que não sei o quê? Porquê? Pronto. O porquê é exatamente aquilo que nós temos que nos agarrar. Ok, eu estou a fazer aquilo que eu tenho que fazer, estou a dar o meu melhor em nome de uma causa e não aquilo que depende de mim, eu vou fazer. Depois vou respeitar
o tempo dos outros, vou respeitar a vontade dos outros, vou respeitar o ritmo dos outros, porque o universo é que vai fazer o resto, certo? E, portanto, nós só temos que fazer aquilo que nós temos que fazer bem, que é aquilo que qual é a nossa missão. Fomos enviados, portanto, temos de saber porquê é que fomos enviados. Fomos enviados para fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Vamos levar a boa nova. E depois, como diz um grande mestre, eu vou, quem quiser que me siga, certo? E as coisas de repente vão acontecer. E quando acontece, a gente fica todo contente. E diz, agora já aconteceu. Não, agora já sei como é que se faz. Não, não foi nada disso. Se já aconteceu, foi fruto daquele trabalho que tu fizeste quando tu achavas que nada estava a acontecer. É o resultado desse trabalho. Se não o tivesses feito, não acontecia nada. Portanto, isto é muito importante, nós temos essa percepção. Nem que seja daqui por 29 anos, os protagonistas da história serão outros, o vídeo não é da viagem, no vídeo não vai ser outro, mas há de ser um vídeo qualquer a contar como é que nós começamos a construir a nossa história. 29 anos, vamos dizer assim o mesmo que eu digo hoje. Vejam a dimensão a que isto chegou. Mas para isso foi preciso que 18 gajos, durante muito tempo, sonhassem, fossem chamados de malucos, dizendo que jamais era impossível, jamais aquilo alguma vez dava certo, mas não desistiram e puseram em prática tudo aquilo que eles achavam que deviam fazer e deram o seu melhor. Depois o resto... Davi, só pedir uma licença para fazer um comentário. Gente, desculpa eu não aparecer, mas como eu acordei agora, não tem como. Outro dia eu me apresento. Okay. Mas quando eu iniciei a procura de oportunidades, eu ouvi do meu próprio marido que era impossível eu conseguir. E ontem ele estava sentado na minha frente sem querer, eu mandei uma foto da tela do computador, ele apareceu no fundo roendo unha. Ele estava vendo tudo da XP e comemorando comigo e falou, o impossível pode acontecer. E o Francisco disse que era para eu falar para ele, mas não, ele falou antes, Francisco. Exatamente, certo? Portanto, isso vai acontecer. Portanto, nós temos que fazer o quê? Aquilo que a nossa mente nos manda fazer. Não tenhamos medo de sonhar. Não tenhamos medo de verbalizar os nossos sonhos. Não tenhamos medo de mostrar aos outros que somos ambiciosos. Porque se nós estivermos a fazer isso, nós estamos a dar ordens para que a coisa aconteça. E a coisa vai acontecer naturalmente a todos. Certo? Portanto, é importante que a gente tenha isto presente e que leve a fasquia para o nível da missão. O nível da missão é com o nosso código de valores e outra questão importante. Não tenhamos medo de professar aquilo que acreditamos. Certo? Porque isso é o código de valores que nos permite depois atrair as pessoas certas que se reveem nos mesmos valores que nós e depois isso torna-se muito mais fácil. Certo? Portanto, não tenhamos medo de professar os valores que nos regem, que nos faz movimentar, que nos faz andar. Ok? Portanto, para avançar, agora, vamos avançar para o reconhecimento. Lá está. Reconhecimento de quem trabalhou, quem fez e quem se elevou e quem sobressaiu no grupo. O grupo já tem mais de 70 pessoas, portanto, já começa a ter uma dimensão e cada vez mais é mais importante o reconhecimento daqueles que se elevaram deste tudo. Para quê? 2 objetivos. Reconhecermos todos o esforço deles e também mostrar aos outros que é possível. Se estes conseguem, os outros, toda a gente consegue. Tenha que fazer a coisa como tem que ser feita. Mas eu tenho dificuldades, já coisa. Olha, é fácil. Olhem para as pessoas que fizeram bem e peçam ajuda, com certeza que elas estão dispostas a ajudar com o seu exemplo, com a sua partilha, com a sua experiência, para que descubram os pormenores que devem fazer para alcançar tal objetivo. Agora, há 2 que são muito importantes. Trabalho e disciplina. Certo? Trabalho é fazer. Disciplina é como fazer. Certo? Depois, mas eu estou a fazer muito, mas não está a acontecer. Não. O que é que tu ainda não sabes que tens que aprender? Certo?
E toda esta máquina, tudo isto que eu estou a dizer, finalmente, felizmente, nós já o temos no grupo. Não há mais desculpas. Não há mais desculpas. Eu não vou aceitar a partir de agora mais desculpas. Certo? Porquê? Porque tudo está ao vosso alcance. Temos reuniões onde podem participar, ninguém é obrigado a participar, no entanto, recebem o conteúdo da reunião logo no imediato, em diversas plataformas, para poder ver o que é que se passou na reunião, para estarem informados. Temos um sistema de acompanhamento, além da EXP, temos um sistema de acompanhamento que está baseado, de forma simples, num percurso para que as pessoas consigam construir a sua carreira em forma dos seus objetivos. É obrigatório? Não é. Está acessível a toda a gente. Portanto, não há desculpa. E, mesmo não podendo estar presencialmente ou de indireto, existe um grupo onde isso é colocado e está disponível para todos. Portanto, têm que trepar e ir à procura da bolota. Existe um sistema que também permite reconhecer o esforço. Para quê? Para se sentirem bem, para ver que o esforço compensa e que, para afinal, para saber que, mesmo que às vezes a gente pense que faz pouco, ou que aquilo que faz não é muito importante, mas num grupo onde existe muita gente, quando a gente sobressai dele, pá, duas uma. Isto é como no campeonato de futebol de Portugal ou de outro país qualquer, de duas uma. Ou eu sou campeão porque sou melhor, ou sou campeão porque sou o melhor dos mais fracos, mas sou campeão na mesma. E no final, ser campeão é que conta, são números. E, portanto, é por essa razão que existe um sistema de reconhecimento. Não é para alimentar egos, não é para fazer a vontade a alguém, não é para dar visibilidade a uns e anular os outros. Não, é para reconhecer, mostrar as boas práticas daquilo que nós fazemos e para premiar aqueles que o fazem bem e que o fazem em função dos seus objetivos. Portanto, reconhecendo hoje como terceiro lugar do grupo de julho, e já agora antes disso, nós em junho, eu tinha dito que tinha sido o melhor o mês de sempre. É evidente que foi. Porque tivemos 18 transações, tivemos 357 angariações dentro do grupo e também tivemos 7 pessoas que entraram no grupo. Este mês, quero dizer que isto começa a ser constante. Então isso significa que está a funcionar. Porquê? Porque no nosso grupo, daquilo que eu consegui reportar, e porque há muita gente que não reportou, e portanto isto de certeza que pode até ser mais do que isto, mas aquilo já me sinto satisfeito. Porquê? Porque, mais uma vez, daquilo que eu consegui recolher, nós temos mais 422 angariações a nível do grupo, temos mais 15 transações dentro do grupo e mais 3 pessoas novas que entraram, fora, se calhar, algumas que entraram que eu ainda não consegui ver, porque existe aqui alguma decalagem. Mas, portanto, é muito importante. Além disso, das pessoas todas do grupo, aquelas que mais focadas estão e aquelas que já estão a trabalhar de forma mais orientada, estão a ter resultados. Porque nós vamos conhecer aqui os 3 primeiros, mas pessoas como a Ana Ferreira, a Maria da Luz, a Patrícia, a Marta Santos, o Xavier, o Diogo, o Fernando Madureira, o Américo Neves e a Celine Barbosa, foram pessoas que trabalharam, que tiveram resultados, não tiveram, foi para a pontuação para estar acima. O Graça, desculpa lá, não tiveram pontuação suficiente para estar no top 3. Certo? Mas todas elas fizeram transações e todas elas, ou transações ou angariações, ou contribuíram com resultados. Portanto, significa que isto funciona. Certo? Já é muita gente a ter resultados. Então, vamos lá. Terceiro lugar ficou o Paulo Nunes com 14 pontos, porque fez 7 angariações em aberto, uma em exclusivo e 4 transações. Reparem, 4 transações no mês não é consequência deste mês, não é que ele agora começou a trabalhar bem, não, é consequência daqueles meses em que eu acompanhei o Paulo
e que ele dizia que não sabia, não percebia o que é que não estava a funcionar, que a coisa não sabia o que havia de fazer, que era um esforço enorme. Pronto, está aqui a recompensa. Está aqui a recompensa. Afinal, ele conseguiu fazer as transações num mês. Certo? Portanto, em segundo lugar, a Isabel Morgado de Espinho teve 16 pontos, porque teve 13 angariações em aberto e uma em exclusivo. Mais uma vez, continua a trabalhar. Eu, que acompanhei à distância e conheço a Isabel desde que ela entrou, a última vez que estive com uma outra mulher totalmente diferente daquela que entrou, daquela que eu conheci quando ela entrou. Isto é trabalho. Esse trabalho deve-se a quem a está a liderar e é uma mulher que está aqui, lá está, a fazer. Eu vou pedir à Manuela, porque eu acho que a Isabel merece, que ela diga, assim, em poucas palavras, quando a Isabel entrou, o que é que foi preciso fazer para ela conseguir acreditar que era possível fazer uma angariação e agora o que é que ela faz para ter tantas angariações? A Isabel, olá, bom dia a todos, outra vez. A Isabel, quando entrou, quando me veio pedir, entre aspas, para fazer parte da minha equipa, ela não percebia nada de imobiliário, ela vinha da restauração. Andou ali 2 meses, quase a querer desistir. E eu disse, não, Isabel, você tem potencial e você vai conseguir, porque eu percebi nela que ela era uma pessoa que conseguia aquilo que ela queria fazer. Então, começou a andar comigo, comecei a acompanhá-la, ela fazia os contactos, eu ia com ela, ensinei-a e neste momento ela já faz sozinha, já não precisa de nada. A única coisa que efetivamente ela nos pede mais ajuda é quando é terrenos, que é o forte dela, e pede ajuda ao Graça para o Graça a poder acompanhar. Mas de resto, não é porque ela não seja capaz, ela é que acha que, pronto, precisa de mais ali uma muletazinha, mas de resto é uma excelente angariadora, sem dúvida. Não, estou a ver, é possível. E eu fico triste, claro, porque ela queria desistir. Ela chegou ao fim de 2 meses e queria desistir, porque achava, ela nem o computador sabia mexer, portanto, agora já consegue fazer praticamente. E tudo isto num período de 1 ano e meio, mais ou menos, ou de 1 ano. Alô? Foi eu ou foi a Manuela que congelou? Já me estou a ouvir. Acho Ok. Pronto, é que de repente ficaram todos quietos. Ok. Isto para dizer o quê? Tudo isto num período de 1 ano e qualquer coisa. Vejam a evolução daquilo que nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Certo? E, portanto, esse leva-me também a outra questão que vou falar agora mais à frente, mas antes disso, deixa a Manuela entrar. Antes disso, vamos então saber quem é que foi a pessoa que ficou em primeiro lugar, que é aqui o nosso agente do mês. Então, vamos lá então. Portanto, a nossa agente do mês, com uma fotografia com um look novo, é a Manuela, com 42 pontos. Isto significa 35 angariações em aberto, uma exclusiva e 2 transações. Portanto, funciona. E, portanto, mais uma vez, quem trabalha de forma orientada, de forma focada, de forma a sério, as coisas acontecem. Portanto, Manuela, parabéns para vocês de, mais uma vez, ser o nosso agente do mês, com 42 pontos, uma grande distância para o segundo e terceiro lugar, mas isso significa que o trabalho está a ser feito. Manuela, está por aí? Eu tive aqui, eu tenho obras em casa e a luz foi abaixo. Estou através do telemóvel, não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim, senhora. Portanto, olha, tem um look novo, mas diga lá. Estou. Ok. Parabéns. E diga lá então o que é preciso fazer para se fazer 42 pontos. É muito trabalho, Sr. David, é mesmo muito trabalho. E pronto, e tentar chegar àquilo que nós nos propusemos chegar. E pronto, essencialmente é isso. É uma corrida, digamos. Muito bem, parabéns.
por ser agente do mês, durante aqui o mês de julho, portanto, é o nosso agente do mês, como sempre, mas não desfoquem. Agora, orientem o trabalho também para serem capazes de gerir as angariações que têm, porque isto é muito importante fazer, mas depois é muito mais importante gerir para converter isto em transações e para também satisfazer os clientes, para que depois, lá à frente, nós não tenhamos o dissabor de perder angariações ou de ter rescisões por não conseguirmos gerir as angariações. Para terminar aqui este período de trabalho, queria também vos informar que os números que eu vou dizer não são rigorosos ao número, mas para a dimensão é muito importante e é um motivo de celebração. Todos nós estamos de parabéns, todos nós, por causa disso. A EXP em Portugal varia no site, é a fonte onde eu posso ir ver, toda a gente pode ir ver, varia entre as 1.800, 1.900, 2.000 angariações em carteira a nível nacional. Portanto, eu deduzo que isso faça parte, seja isso, portanto, que é o total de produto que nós temos angariado para vender na operação em Portugal. Certo? E, reparem bem, neste período, com o objetivo de nós, juntos, em grupo, conseguirmos nos ajudar uns aos outros, orientar para o resultado, faz com que este grupo represente mais de 60%. Isto é, essas angariações estão dentro deste grupo. Quem gera essas angariações, quem são os angariadores, são gente deste grupo. Representa mais de 60% de toda a operação em Portugal. Isto tem duas visões. A primeira visão é dizer, ok, é muito pouco. Pronto. É a história do campeonato. Certo? Mas é muito pouco, eu concordo. Só que este grupo tem 4,5 vezes mais angariações rácio por membro do que o universo da EXP em Portugal, toda a gente. Portanto, significa que estamos no bom caminho e se toda a gente em Portugal fizesse o mesmo que nós não tínhamos 2.000 angariações, tínhamos quase 8.000. Portanto, nós estamos a fazer o trabalho. Nós é que estamos a carregar o piano. Nós é que estamos a fazer acontecer. Isto é uma responsabilidade grande, é verdade, mas o benefício também é para nós. Certo? Portanto, quando eu disse há bocado que nós vamos começar a ser olhados e que não vamos ter que ter capacidade, ter coragem de dizer que somos diferentes, é exatamente isso. Porquê? Porque vai haver duas formas. Uma delas é dizer, ok, mas isso é muito pouco, isso é só problemas, não sei quanto. Pronto, a gente vai continuar a fazer o nosso trabalho. Ou então vai acontecer outra coisa, que é toda a gente vai olhar e vai dizer, isto afinal, eles fazem isso porque é em aberto, havia de ser exclusivo, é sorte, é isto, é aquilo, pronto, seja lá o que for. A sorte persegue os campeões. E normalmente, aqueles que trabalham têm resultado. Portanto, isto é fruto do vosso trabalho, é um reconhecimento especial que eu tenho que vos dar, porque vocês são muito mais produtivos do que a média nacional da EXP. Claro que também queria reconhecer, nesta base, aqui e homenagear aqui a minha grande colega, que sem ela nada disto que tem-se feito seria possível, que é a Paula. Porquê? A Paula não faz parte deste grupo, formalmente. A Paula não ganha dinheiro nenhum connosco, não faz parte do revenue share, nós não fazemos parte do revenue share dela, certo? Portanto, a Paula é a pessoa mais voluntariosa, a pessoa que mais nos dá sem pedir nada em troca. E nós temos que lhe homenagear por causa disso, porque ela trabalha todos os dias comigo sempre com uma principal preocupação, que é tipo de condições nós temos que os dois idealizar para que esta gente consiga ficar cá, consiga estar satisfeito, consiga ter todas as condições e todas as armas para poder produzir acima da média.
E, portanto, o contributo da Paula na área tecnológica tem sido fundamental. Vocês não imaginam o trabalho que ela faz e o trabalho que ela tem da equipa do rap, junto da equipa das tecnologias, as reuniões que ela tem, as discussões que ela tem junto do staff para prevenir, para que tudo funcione mais ou menos em condições para nós podermos trabalhar. Muito desse trabalho é invisível, muito desse trabalho não é para, porque ela não quer, não precisa disso, não é para a gente agora estarmos aqui, não. É um trabalho que ela faz, dá o seu melhor, lá está, em função de um bem maior. Porque a Paula é daquelas que acha e que tem a certeza de que a XP é um bem maior e quer ficar na história em como foi responsável pelo crescimento de toda esta organização, e isso também vai ter, mais cedo ou mais tarde, frutos por isso. É por isso que ela embarcou comigo, a partir de agora, o desafio de nós os dois liderarmos a Operação Brasil. A partir de agora, vocês já perceberam que nós vamos fazer uma ofensiva e vamos liderar a Operação Brasil. Não é uma invasão ao Brasil, não, é uma operação ao Brasil, que é fazer como os nossos navegadores, descobrir terra de Veracruz, levar lá a Boa Nova, tentar evangelizar, para depois eles quererem fazer parte de nós e não ao contrário, certo? Portanto, este é o trabalho que a Paula vai fazer, que vai liderar comigo a partir de agora. A partir também de agora, que ela já tem feito isto ao longo do tempo, mas agora vamos nos unir, lá está. A Paula, todas as quintas-feiras, faz uma apresentação às 9 horas sobre o modelo da XP Portugal, e tem feito isto em parceria, e está a fazer isto em parceria com um colega nosso, que é o Nuno Maia. No entanto, eu pedi à Paula para nós podermos também usufruir desse trabalho da Paula e, portanto, a partir de agora, nós vamos também canalizar o nosso foco para a apresentação que a Paula faz o favor de fazer, para que seja mais uma oportunidade, mais uma ferramenta, mais algo de novo para nós podermos oferecer àquelas pessoas que querem conhecer o modelo da XP de forma variada, diversificada e de forma diferente. Nós todos sabemos que nós falamos da mesma coisa, todos, só que é de forma diferente. E isto, a forma diferente, é que vai fazer com que uns identifiquem-se mais com um tipo de modelo de informação, outros identifiquem-se mais com outro tipo de informação. E, portanto, a Paula vai fazer parte desse modelo para nós termos aqui mais valor, para termos mais condições para podermos melhorar o nosso resultado. Portanto, era isto. O resto vocês já sabem. A Academia, o passo 2 está a decorrer, que é os 90 passos para o sucesso. Futuramente vamos anunciar o terceiro passo, e aí já é sério. Aí já só vai ter acesso ao passo quem se qualificar para ele, porque não faz sentido querer ter formação de nível superior para chegar a top producer, que é chegar a CAP, e ainda não ter tido a experiência de ter um nível abaixo. Portanto, isto tem que ser passo a passo. Estamos a ver a melhor forma, como é que vamos organizar a qualificação, para que isto faça sentido e seja útil e tenha valor para as pessoas certas. Não é para... Porque senão começa a ser, toda a gente quer saber tudo, mas depois não põe em prática. E, portanto, é mais um aliciente para isso. E, portanto, gostaria muito de terminar esta reunião diferente, como viram, com um agradecimento especial a toda a gente, desejar a quem está de férias, ótimas férias. Quem está a trabalhar, trabalhem muito. O mês de agosto é o melhor mês para nós trabalharmos no imobiliário, certo? Porque enquanto toda a gente vai para a praia, nós ficamos a trabalhar na praia, que é para um dia comprarmos uma praia. Portanto, e é o melhor mês para nós trabalharmos e darmos o nosso melhor, e a partir daí temos todos os nossos clientes disponíveis para, ou para fazer visitas, ou para fazer propostas, ou para decidir. Portanto, vamos trabalhar quem escolheu trabalhar. Quem escolheu estar de férias, ótimas férias.
que tudo deste mês corra pelo melhor, que seja aquilo que vocês queiram atingir, seja lá o que for. Eu continuo disponível sempre para aqui ajudar naquilo que é necessário e a trabalhar aqui por trás para criar nas melhores condições para que toda a gente deixe de ter desculpas e que possa produzir. Últimos 5 minutos para a Paula, porque dentro de 10 minutos eu tenho que começar a vestir a farda de 1385 e ir até às 3 da manhã para a minha missão. Paula. Regresso ao futuro. Neste caso, regresso ao passado. Obrigada, David. Eu considero que realmente estas reuniões são extremamente importantes. Esta partilha, esta motivação extra que é dada. Aqui o David foca sempre um aspecto que para mim é muito querido, que é a formação, porque eu acredito que com mais conhecimento as coisas tornam-se mais fáceis de se realizar. Também porque se uma pessoa não passa ao conhecimento, eu acho que o conhecimento não serve para nada, não é? Por isso é que nós vamos logo para a escola de pequeninos e cada vez mais cedo as crianças estão a ir para a escola para ganharem competências, começam por colocar as pecinhas dentro do cubo, do triângulo, da estrela, etc., para haver uma coordenação e uma aprendizagem que dá, de facto, ferramentas para poderem trabalhar no futuro. Eu, como acredito, estou aqui a 100% com o David, estamos sempre a tentar passar mais conhecimento. Eu sei que é feito muita coisa que não é visível, mas isso também dá-me imenso gozo concretizar e de ver que estou a facilitar a vida dos outros, porque hoje em dia, de facto, nós já não temos problemas a introduzir no rap, e isso tudo já me satisfaz. Já as angariações vão para os portais, coisas que foram passos muito difíceis, que foi preciso muita persistência, foi preciso passar muito conhecimento, foi preciso ter, realmente foi ali uma luta grande, mas eu acho que sim, que é a XP, eu acredito no projeto e muito, e nesta fase também acredito, faço, porque sou uma pessoa muito atenta ao que se está a passar à minha volta, e acho que é muito importante todos nós começarmos a pensar em internacionalizar também a nossa rede. Nós estamos a viver um período muito complicado, estamos em guerra e as pessoas têm que tomar consciência disso. E nós temos que diversificar mercado, porque também vai ser um porto seguro para nós em termos de revenue share. Se acontece aqui alguma coisa, nós temos que ter sempre isto em mente. E também, ao diversificarmos mercado, estamos a aprender com esse mercado. Isso também é importante. Estamos a conversar com pessoas de outras culturas, vamos nos adaptando a elas, vamos ganhando conhecimento. E isso é muito importante. Por exemplo, aqui a Patrícia. Houve qualquer coisa, pronto, começámos a falar. Eu tenho aprendido imenso com a Patrícia. Acho que a Patrícia tem sido aqui uma lufada de ar fresco para Portugal. Ela foi pioneira na internacionalização, ela própria se internacionalizou. Eu estou a pensar fazer o mesmo aqui com a minha vizinha Espanha. Estou a organizar as coisas para arrancar para Madrid rapidamente e acho que sim, que tenho ali um grande mercado em Madrid, até porque eu sempre vivi desde muito nova entre Lisboa e Madrid, porque na altura do 25 de Abril a maior parte dos meus amigos foram-se embora. Muitos foram para o Brasil, muitos foram para a França, muitos foram para a Espanha, foram para Madrid e para Barcelona. E então eu tinha saudades dos meus amigos. Portanto, eu saía sexta-feira, miúda, 16 anos, 17 anos, no avião da TAP em Lisboa às 5 da tarde e regressava no avião para Lisboa das 11 da noite. Saía de Madrid às 11 da noite e chegava a casa às 11 da noite para matar saudades e estar com os meus amigos. E isto também me fez criar muitos laços.
em Espanha e eu gosto muito de Espanha. E eu vou se calhar até antes do final do ano, se não for no final, durante este último trimestre, vai ser no primeiro trimestre de 2024, eu vou fazer o que a Patrícia fez. E vou também inscrever-me na EXP Espanha, porque também quer crescer ali o mercado. E esta era a mensagem que eu vos queria dar. Confiem em vós, não tenham medos e sejam audazes, portanto, deem o salto. Claro, não maior do que a perna, as coisas têm que ser pensadas, mas pensem para fora. É esta a mensagem que eu vos quero dar. E obrigada, David, e a todos vós que estão aqui sempre comigo, e também agradeço também as palavras e as mensagens que tão carinhosamente me têm feito. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula, e muito obrigada a todos. Muito bem. E Então, parabéns. assim sendo, e também é muito importante nós começarmos a ter consciência, todos nós aqui, de que, o que a Paula disse é muito importante, todo o nosso conhecimento só tem valor se nós o passarmos aos outros. Certo? Portanto, nós vamos também aprender a ter gosto de partilhar com os outros aquilo que nós sabemos. Porque esse só tem valor. Nós não vamos levar esse conhecimento connosco. Se nós o levarmos connosco, nada vai acontecer e nós nem sequer vamos ficar na história. Portanto, vamos meter na cabeça também um outro patamar, que é quantas pessoas eu vou ajudar com o meu conhecimento, com a minha experiência, quantas pessoas eu vou fazer aquilo que alguns já estão a fazer, por exemplo, aqui neste exemplo que eu quis dar com a Isabel. Uma pessoa que não é do ramo, uma pessoa que nunca se preparou para isso, uma pessoa que até em termos de autoconfiança, em termos de conhecimento, tinha muito medo e, no entanto, com um trabalho de alguém experiente, de alguém que acreditou mais nele do que ela própria, alguém que lhe deu a oportunidade, e que é que isso aconteceu, e reflete-se numa outra pessoa. Nós podemos mudar a vida das pessoas. Certo? Portanto, isto é um chavão, mas é verdade. Nós podemos mudar a vida das pessoas. Nós temos esse poder. Nós temos o poder de concretizar pelas pessoas, concretizar aquilo que eles acham que é impossível concretizar. Desde que a gente se disponha, mais uma vez, ao nível da missão, a dizer, ok, olha, eu acredito tanto em ti que vou fazer de ti uma pessoa nova. Certo? Portanto, isso nós vamos ficar na história, se o conseguimos fazer. Ser altruístas, sermos solidários, sermos capazes de ir ao encontro dos outros, respeitar os outros, mas trazer os outros com os nossos olhos, que eles não conseguem ver, com a nossa visão, com a nossa história, e fazer da nossa história a história deles também. E eles, a partir daí, seguem o caminho e a gente vai ficar para toda a vida com o reconhecimento e com a satisfação de dizer eu consegui mudar a vida daquela pessoa. E isto vai ser um jogo. Quantas pessoas eu vou conseguir fazer isso? Quanto mais pessoas eu conseguir fazer isso, mais a minha história vai ser maior, mais a minha realização vai ser maior e, já agora, mais o meu cheque vai ser maior. Também compensa. Também vai lá, certo? Portanto, o tamanho do nosso cheque há de ser a quantidade de pessoas que nós conseguimos ajudar. Lá na frente. Não é o cheque da manhã, não é o cheque do mês de agosto, não, é o cheque daqui do mês de agosto de 2030, 2035, certo? E isso é que vai ficar para a frente. Não é o cheque de agosto de 2023, que esse nós vamos gastá-lo logo em setembro e outubro. Não. O outro lá à frente é que vamos sentir essa realização e esse poder. Portanto, vamos começar. Porque sem começarmos a fazer isso, não vai haver cheque em 2030. Certo? Portanto, muito importante. Agradeço mais uma vez a vossa presença. O facto de estarem aqui num sábado de manhã de agosto, isto não é fácil para ninguém. Portanto, vocês são os heróis. Vocês são aqueles que vão ajudar a mudar isto. E, portanto, muito obrigado a todos.
Bom fim de semana a todos. Encontramos por aí. Se quiserem vir a Santa Maria da Feira, eu estou por lá. Um abraço. Um abraço, um bom fim de semana para todos. Bom Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos. David, não se esqueça, tire-me uma senha. Uma Que é para senha? eu não estar 1h30 na fila.